Obrigado a todos e ao Kleber por essa língua pergunta. Mas se a pessoa reencarnar em uma pedra, qual é o sentido? Eu vou tirar 2 exemplos. O Kleber está me fazendo essa pergunta porque eu disse que as pessoas elas podem se rematerializar ou, entre aspas, reencarnar, porque uma pedra não tem carne, mas o sentido está bem claro, numa pedra, no reino mineral, pode reencarnar numa planta, e isso é um pouquinho mais evoluído, porque a planta se alimenta de minerais, num animal, e isso é um pouco mais evoluído ainda, porque o animal se alimenta de vegetais e minerais, ou num ser falante, que se alimenta de todos os anteriores. E então ele me pergunta, e qual é o sentido de uma pessoa reencarnar numa pedra? Eu vou te dar 2 exemplos e uma reflexão que eu vi numa aula, que é muito bonito. No Zohar está escrito que Haman, aquele que era o primeiro-ministro do rei Assuero, no tempo de Xerxes, conforme relatado na Bíblia, especificamente no livro de Esther, que ele queria enforcar a Mardoqueu, ou Mordecai, tem variações no nome conforme a língua da tradução do texto, ele queria enforcar a ele e a todos os judeus. E a história, então, ela vira ao contrário, e é enforcado ele com os 10 filhos dele, e depois vem o rei e pergunta para Esther o que ela quer que seja feito. E a Esther fala, enforque novamente os 10 filhos de Haman em 1946. E então houve, milênios depois, o Tribunal de Nuremberg, onde os 10 nazistas foram enforcados, e foi revelado que isso foi a concretização, a finalização da festa de Purim. Foi uma profecia realizada que aconteceu no século XX sobre a palavra de Deus explicitamente escrita na Bíblia. E a gente lê no Zohar, que é o livro mais famoso da Kabbalah, das espiritualidades judaicas, dos segredos ocultos revelados, que Haman ele reencarnou numa pedra de estrada que é imortal, para ser chutada e pisada por toda a eternidade e defecada pelos cavalos e os animais que passam. Porque nós, judeus, nós não temos inferno e paraíso das almas. Toda alma tem um destino e um destino de evolução, algo constante, uma vida. Seja na morte, seja na vida, é sempre uma vida. Então, Haman, ele foi realmente punido para a eternidade. E a punição dele foi que ele foi enforcado, o corpo dele foi eliminado e a alma dele voltou numa pedra para ser chutada e pisada para sempre. Então aí está uma lógica de uma reencarnação em pedra. Outro exemplo que eu te dou agora. Quando o grande rabino Baal Shem Tov, da Europa Oriental, ele estava construindo a primeira sinagoga dele, ele pediu para que não fossem pedras lapidadas para fazer a sinagoga, mas que fossem pedra de rua, que fossem pegas e colocadas nas paredes para a construção da sinagoga. E pessoas da época falaram, isso não é um desrespeito ao templo de Deus? Em vez de pegar pedras lapidadas, bonitas, retangulares, pegar pedras de rua e amontoá-las assim de qualquer jeito, não é um desrespeito para a casa de Deus? E Baal Shem Tov, que falava com as árvores e ouvia a conversa dos minerais, ele era um ser muito evoluído, o Rabi Baal Shem Tov, ele falou, isso é um privilégio para as pedras, vocês não estão ouvindo as músicas que elas estão cantando, os alegres, por esse privilégio de ser tirada do chão e servir de parede para uma casa de adoração. Ou seja, a gente não sabe os desígnios de Deus e a história das almas. Mas se isso acontece, então certamente isso tem um sentido e é lindo como tudo na vida. E esse vídeo eu finalizo com algo que eu presenciei numa aula do rabino Abraham Meir Zayatz, que é um dos rabinos que eu acho mais espetaculares, que eu já conheci. Na minha opinião, eu gosto muito dele, onde ele estava dando uma aula falando justamente sobre reencarnação, e uma pessoa falou, como assim? Uma pessoa reencarnar num cachorro. Uma pessoa que é um ser tão evoluído volta na forma de um cachorro. Isso é uma queda para a alma da pessoa.
E o Rabino falou, isso é um privilégio para os cachorros. Receber uma alma humana entre os cachorros. Ou seja, para Deus que ama tudo e todos nós por igual, não há queda ou elevação na forma de reencarne ou de retorno. Seja qual for o retorno, é sempre uma elevação e é sempre para algo que estava bom e que fica cada vez melhor, porque esse é o progresso, esse é o caminho do mundo.